Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Verdade sobre a China. Hoje a conversa é sobre um daqueles assuntos que parecem modernos, verdes, futuristas, quase propaganda de feira tecnológica, mas que na prática às vezes lembram mais uma panela de pressão esquecida no fogo. Porque na China, a expansão de bicicletas e carros elétricos foi vendida como sinal de progresso, eficiência e civilização urbana. Só que por trás dessa vitrine brilhante, existe uma pergunta bem menos elegante, bem mais urgente. O que acontece quando milhões de pessoas passam a conviver todos os dias com veículos que podem se transformar em incêndio? Fumaça tóxica e explosão em questão de segundos? Em 4 de março, vários vídeos circularam online mostrando o momento em que um carro branco de nova energia, exposto em um centro automotivo, começou a soltar fumaça dentro do salão de exposição. Bombeiros correram até o local, moveram o carro para a área externa e pouco depois ele pegou fogo de vez. As imagens levantaram curiosidade sobre a marca do veículo, mas quem compartilhou os vídeos preferiu não dizer. E isso por si só já diz bastante, porque na China, incêndios envolvendo veículos elétricos não são exatamente novidade. O que muda é só o grau de visibilidade. Enquanto a narrativa oficial tenta suavizar, esconder ou diluir os episódios, os vídeos continuam aparecendo, os bombeiros continuam correndo e as pessoas continuam percebendo que a modernidade, às vezes, vem com fumaça preta. As estatísticas sugerem que há, em média, vários casos diários de carros elétricos pegando fogo espontaneamente. Mas, curiosamente, o perigo mais imediato talvez nem esteja nos carros. Está nas bicicletas elétricas, quase onipresentes na vida urbana chinesa. Elas estão em todo lugar, na entrada dos prédios, nos corredores, nos elevadores, nas garagens, embaixo das escadas, perto das portas de emergência. São baratas, práticas, silenciosas e, para milhões de famílias, indispensáveis. Só que, quando uma dessas bicicletas pega fogo, ela deixa de ser transporte e vira quase um explosivo portátil com rodas. Foi isso que o país viu de forma brutal em 23 de fevereiro de 2024, quando um incêndio em um prédio residencial em Nanjing deixou 15 mortos e 44 feridos. O fogo subiu do térreo até o 30º andar. Os relatos de pedidos de socorro no meio das chamas foram devastadores. Depois do desastre, a versão oficial apontou que o incêndio teria sido causado por bicicletas elétricas sendo carregadas em uma área do edifício. Especialistas falaram sobre falhas das portas corta-fogo, sobre a incapacidade do prédio de conter a fumaça, sobre questões de evacuação. Tudo isso é importante, claro. Mas havia um detalhe enorme no meio da sala, ou melhor, no meio das cinzas, o risco representado pelas próprias baterias. E esse ponto, convenientemente, ficou em segundo plano. Desde que o governo chinês passou a empurrar a eletrificação como política pública, as bicicletas elétricas se tornaram o transporte ideal para o cotidiano urbano, leves, convenientes, acessíveis. Hoje, o país tem cerca de 350 milhões dessas bicicletas em circulação e produz mais de 35 milhões por ano. É o maior mercado do mundo. Parece sucesso absoluto. O problema é que, junto com a escala, veio também a proliferação de baterias de baixa qualidade. E aí a matemática da tragédia começa a funcionar com uma eficiência assustadora. Dados do setor de combate a incêndios mostraram 18 mil incêndios envolvendo bicicletas elétricas em 2022, um aumento de 23,4% em relação ao ano anterior. Em 2023, o número subiu para 21 mil, alta de 17,4%. E isso são apenas os casos reportados. Agora imagine a cena, repetida em vídeos de câmeras de segurança. A bicicleta está parada, às vezes carregando, às vezes nem isso. De repente sai fumaça. Em 3 ou 4 segundos, vem a explosão. Em 5 segundos, já há labaredas. Em 30 segundos, um cômodo inteiro pode ficar coberto por fumaça. Em 90 segundos, a temperatura chega a níveis letais e os gases tóxicos sobem pelas escadas. É rápido demais para improviso, rápido demais para heroísmo, rápido demais para aquela ilusão de depois a gente vê. Mesmo assim, quando esses incêndios acontecem, a explicação oficial costuma seguir um roteiro previsível. Fala-se em modificação ilegal pelo usuário, carga excessiva, fiação antiga, estacionamento impróprio, hábito incorreto de carregar durante a noite.
E sim, essas práticas existem, mas o curioso é como elas aparecem sempre na frente, quase como um escudo narrativo, enquanto a hipótese das baterias defeituosas ou de baixa qualidade vai ficando discretamente no canto. Como se o problema principal fosse o cidadão comum e não o produto que ele foi incentivado a comprar. Só que os próprios dados atrapalham essa versão confortável. Informações do Departamento de Bombeiros de Pequim mostraram que em janeiro deste ano ocorreram 33 incêndios com bicicletas elétricas. Desses, 13 aconteceram enquanto o veículo estava em movimento, 15 quando ele estava parado e sem carregar, e apenas 5 durante o carregamento. Ou seja, só 15% dos casos ocorreram na hora da carga. Mais interessante ainda, os incêndios envolveram 24 marcas diferentes, incluindo marcas chinesas conhecidas. E apenas um caso foi atribuído à modificação. Em bom português, não dá para empurrar tudo para conta do usuário criativo com gambiarra. Em muitos casos, o fogo começa sozinho, sem pedir licença, sem tomada, sem aviso e sem respeito pela narrativa oficial. Depois do incêndio em Nanjing veio a reação clássica: limpeza emergencial, retirada de bicicletas dos prédios, instalação de cercas, proibição de estacionamento em áreas elevadas e corredores. No chão, amontoadas, ficaram bicicletas recolhidas às pressas. Moradores perguntavam onde iriam estacionar, onde carregariam, o que fariam no dia seguinte para trabalhar. Porque aí está o coração do problema. A bicicleta elétrica não é luxo, é infraestrutura informal da vida cotidiana. Quando o sistema falha, a conta cai no colo de quem depende dele para sobreviver. E como se resolve isso? A solução promovida por muitas autoridades locais foi criar áreas centralizadas de estacionamento e recarga. À primeira vista, parece racional. Em vez de bicicletas espalhadas por corredores e apartamentos, tudo ficaria concentrado em um local específico, com pontos de energia organizados. Só que essa saída tem duas falhas enormes. A primeira é o custo. Em algumas cidades, como Shenzhen, a recarga pode custar caro para quem precisa carregar diariamente, especialmente com salários modestos. O que era para ser praticidade vira uma despesa fixa a mais no orçamento. A segunda falha é ainda pior. Concentrar dezenas de bicicletas com baterias problemáticas no mesmo lugar significa concentrar o risco também. Se uma pega fogo, o resto pode seguir no embalo como dominó inflamável. E isso não é teoria. Em fevereiro de 2023, um galpão de estacionamento centralizado para bicicletas elétricas pegou fogo e em poucos minutos cerca de 70 veículos viraram carcaças queimadas. Em outro caso, em Pequim, uma área designada para esse tipo de estacionamento também sofreu incêndio, afetando vários veículos. Aí entra a parte mais cruel da história. Depois do incêndio, quem paga? Em muitos casos, a resposta prática é o cidadão. Mesmo quando ele seguiu as regras, estacionou no local indicado e usou a estação recomendada. Ainda assim, pode acabar responsabilizado ou jogado numa guerra de empurra entre a administração do condomínio, proprietário do veículo e autoridades locais. É aquela velha lógica do sistema que adora mandar, mas some quando chega a hora de assumir o prejuízo. A indignação popular faz sentido. Muita gente pensa assim: mandaram a gente estacionar aqui por segurança, mandaram a gente usar a recarga centralizada. Fizemos tudo certo. E agora, se o veículo de outra pessoa pega fogo e destrói o meu, eu que lute? A pergunta é óbvia, mas parece desconfortável demais para quem formula políticas. Porque, no fundo, o problema não foi atacado na origem. Se a bateria é instável, o risco continua existindo carregando em casa, no corredor, na rua ou no estacionamento oficial, com pintura nova e placa bonita. Poucos dias depois da tragédia de Nanjing, um novo incidente em Shandong mostrou uma bicicleta elétrica pegando fogo sozinha dentro de um prédio, mesmo sem estar carregando. A explosão espalhou fumaça pelo corredor, atingiu outros veículos e deixou o térreo destruído. Em Pequim, no mesmo mês, houve dezenas de casos parecidos. E, diante disso, parte da mídia estatal preferiu tratar o assunto como um desafio complexo de urbanismo, densidade populacional, planejamento e padronização. Tudo isso tem sua parcela de verdade. Mas também serve convenientemente para diluir a responsabilidade. Quando o problema vira um sistema muito complexo, parece que ninguém errou de fato. A culpa evapora quase tão rápido quanto a credibilidade. Só que muitos internautas chineses apontaram algo bem direto. O problema central é a tecnologia e a qualidade das baterias. E essa observação toca num ponto sensível. As regras chinesas empurram o uso de baterias de lítio em nome de metas ambientais e de padronização.
Só que essas baterias são justamente conhecidas por sua propensão à combustão rápida e a dificuldade de extinção quando entram em reação térmica. Em alguns vídeos, moradores usam mais de 20 extintores e ainda assim não conseguem controlar as chamas. O fogo parece apagar e segundos depois volta. Só os bombeiros conseguem encerrar de fato o incêndio. Ou seja, não estamos falando de um objeto que pega fogo como um pedaço de papel. Estamos falando de um tipo de combustão que desafia a reação comum, improviso doméstico e aquela confiança excessiva de quem acha que deve dar para controlar. Agora amplia a escala. No fim de 2023, a China tinha 24 milhões de veículos de nova energia, dos quais 5 milhões eram puramente elétricos. Some isso aos 350 milhões de bicicletas elétricas. É uma montanha de baterias circulando, estacionando, carregando e convivendo com gente comum em bairros, prédios, garagens, centros comerciais e vias públicas. Ninguém sabe exatamente quando um desses veículos pode virar um foco de incêndio. E, quando isso acontece em estações de recarga de carros, o cenário também é alarmante. Imagens mostram um carro soltando fumaça, depois fogo, depois as chamas se espalhando para outros veículos em questão de minutos. Em alguns casos, não se vê resposta imediata de funcionários. E veículos inteiros são consumidos enquanto pessoas observam sem ter muito o que fazer. Há até relatos de trabalhadores da indústria dizendo que algumas fábricas mantêm tanques de água específicos para submergir veículos em caso de incêndio de bateria, justamente porque apagar esse tipo de fogo não é simples. Isso já deveria acender um alerta do tamanho de um estádio. Se o próprio setor convive com soluções quase de emergência permanente, por que a propaganda pública continua tratando tudo como se fosse apenas um pequeno ajuste de transição? Uma parte da resposta está na política industrial. A proibição de motocicletas em várias áreas urbanas, combinada com as regras que limitam outros tipos de veículos leves, empurrou o consumidor para a bicicleta elétrica. Ao mesmo tempo, o novo padrão nacional impôs restrições de peso e exigências técnicas que favoreceram determinadas configurações de bateria. Como os fabricantes não conseguem elevar muito o preço final, cortam o custo onde dá. E, num ambiente assim, a qualidade da bateria pode acabar virando variável de sacrifício. Resultado: vende-se uma solução de mobilidade em massa, mas com riscos embutidos que recaem sobre quem menos tem poder para reclamar. O mais impressionante é que, mesmo com tantas perdas materiais e humanas, a resposta oficial continua tímida. Comentadores independentes já observaram que o silenciamento da mídia revela um desprezo pela gravidade do problema. Os dados aparecem muitas vezes por meio dos próprios departamentos de resgate, que tentam mostrar eficiência no atendimento, mas acabam expondo a frequência dos incêndios. E não é raro que matérias desse tipo simplesmente desapareçam depois. Como se o objetivo fosse combater o fogo num dia e apagar a memória do episódio no outro. Isso faz sentido dentro de um projeto maior. O governo chinês promove a indústria de nova energia como vitrine doméstica internacional. Ajuda marcas locais, disputa mercado com concorrentes estrangeiros e tenta expandir a presença de veículos elétricos chineses no mundo por meio de incentivos e subsídios. Europa e Estados Unidos já reagem à enxurrada desses produtos por razões econômicas, industriais e de segurança estratégica. Mas existe uma pergunta que ainda não recebeu a atenção que merece fora da China. Além da competição comercial, qual é o real custo de segurança desses veículos quando produzidos em escala gigantesca sob pressão por preço? Velocidade e narrativa política? No fim das contas, essa história não é apenas sobre bicicletas e carros que pegam fogo. É sobre um modelo que vem de modernidade antes de resolver a base técnica da segurança. É sobre a mania de trocar a causa pelo sintoma, o defeito estrutural pelo comportamento do usuário, a responsabilidade do sistema pela imprudência do indivíduo, e é também sobre o cidadão comum, que só queria chegar ao trabalho sem gastar muito, voltar para casa em paz e não transformar o corredor do prédio numa roleta russa elétrica. Se você curtiu essa análise, se inscreve no canal A Verdade sobre a China, deixa o like e ativa o sino, porque aqui a gente olha para além da propaganda e tenta entender o que realmente está pegando fogo por trás da vitrine.